Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos começar o capítulo 23, Moral Estranha. E o primeiro ponto estranho, à primeira vista, que Kardec vai destacar no capítulo 23, trata do tema quem não odeia seu pai e sua mãe. Ai, Jesus disse isso, quem não odeia pai e mãe. Vamos ouvir. Item 1 e o item 2. Kardec destaca trechos do Novo Testamento, como ele faz sempre ao abrir os capítulos. Então, temos no item 1, Lucas, capítulo 14, versículos 25, 26, 27 e 33. Lá no Novo Testamento, não é? Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para eles, para essa multidão, e lhes diz. Então, está lá. Jesus caminhando com a multidão. De repente, ele para, se volta para a multidão e diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. No item 2, nós vamos ter Mateus, trazendo o trecho inicial que Lucas nos traz, mas contado por ele, Mateus. Aquele que ama, isso está no capítulo 10, versículo 37. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Bom, Kardec vai destacar, claro, não é, a questão da pobreza do idioma. Não é nem o hebraico, não, é o aramaico. Nós temos uma nota de página que diz, mais adiante, mas nós vamos trazer logo esta nota, porque é nela, não é, que é uma nota de Kardec, mas não está no texto, está no pé de página, e diz: non odit, em latim, kai ou misei, em grego, não quer dizer odiar, mas amar menos. O que exprime o verbo misein, o verbo hebreu, do qual deve ter se servido Jesus, o diz ainda melhor. Não significa somente odiar, mas amar menos. Então, é hebreu mesmo, certo? Amar menos. Não amar tanto quanto, ou igual a um outro. No dialeto siríaco, do qual se diz que Jesus usava mais frequentemente, então, do siríaco também, essa significação é ainda mais acentuada. Foi nesse sentido que está dito no Gênesis, capítulo 29, versículo 30 e 31. Aí vem os dois versículos que estão no Gênesis, no Antigo Testamento. E Jacó amou também a Raquel mais do que a Lia, e Jeová
vendo que Lia era odiada. Então dá bem para entender que esse ódio simplesmente quer dizer ser menos amada, não realmente ser odiada, como nós entendemos no português. E Kardec continua: é evidente que o verdadeiro sentido é menos amada. É assim que é preciso traduzir. Em várias outras passagens hebraicas e, sobretudo, siríacas, o mesmo verbo é empregado no sentido de não amar tanto quanto a um outro. E seria um contrassenso traduzir por ódio, que tem uma outra acepção bem determinada. O texto de Mateus afasta, aliás, toda a dificuldade. Esta nota não é de Kardec, é de M. Pesani. M. Pesani. Como este livro não é tradução de N. Pesani, porque este livro aqui é do Instituto de Difusão Espírita, não tenhamos mais a capa, né? E a tradução é de Herculano Pires, do Instituto de Difusão Espírita. Então, M. Pesani deve ser de uma tradução antiga ou, né, de uma outra edição do livro publicado por Kardec. Não temos essa informação, infelizmente, aos amigos. Independente de quem foi Pesani, fato é que, em termos linguísticos, não é, esse odiar que está sendo trazido, e é trazido em várias versões, é uma tradução equivocada, porque o sentido, né, às vezes quando a gente põe no Google Translate, né, a gente põe lá o texto, e o Google Translate vai traduzir do inglês para o português. Aí a gente diz, gente, essa frase não está fazendo sentido. É porque o tradutor ele vai pegar sem, às vezes, se dar conta do sentido. Ora, se nós sabemos que é Jesus que fala isto, jamais ele iria dizer odiar. Aquele que não odeia seu pai e sua mãe não pode ser meu discípulo. Ele que disse que veio cumprir a lei e que uma das 10 leis do Decálogo, que está lá no Antigo Testamento, os 10 mandamentos, é exatamente a honrar seu pai e sua mãe. Então, como é que pode honrar seu pai e sua mãe e tem que odiar o pai e a mãe, porque senão não pode ser discípulo dele? Não faz sentido algum, não é? Então, vejamos já desde o início que a questão da estranha moral passa muito pelo desconhecimento de certas questões, como o desconhecimento da reencarnação, que vai, em certas falas de Jesus, parecer que ele diz verdadeiros contrassensos, ou querer levar o que ele diz para a vida de encarnados, quando Jesus fala a espíritos imortais, e não a seres encarnados. E é sobre isso que nós queremos destacar da fala de Jesus. Vamos passar de novo aqui o item 1. De Jesus: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, é interessante, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí a gente se liga muito ao verbo odiar, amar menos, mas ele não fala a espíritos imortais? Como espíritos imortais, o que nós somos uns dos outros? O que nós somos uns dos outros? Somos irmãos, não é? Mas quando nós estamos encarnados, os nossos vínculos, e vejamos que Jesus usa várias vezes o termo seu e sua. Então a gente imagina, né, quando nós falamos meu e minha, meu filho, meu marido, meu pai, minha mãe, meu irmão de sangue, não é? Então esse sentido de meu, de minha, de posse, né, de vínculo muito materializado.
Isso nos cria amarras. Amarras, não estamos falando aqui dos sentimentos, da afetividade, de forma alguma. Mas que para seguirmos Jesus, porque ele diz que não pode ser seu discípulo, porque para seguirmos Jesus, nós temos que ter uma ideia de espiritualidade, de noção de quem somos, qual é o nosso papel na nossa vida, porque estamos encarnados. E isso tudo vai construindo esse contexto que vai dando sentido ao que ele fala. Porque nós nos vemos como seres imateriais, nos vemos como seres espirituais. Como seres espirituais, nós sabemos que aquele que é hoje meu pai, ontem pode ter sido numa outra encarnação, meu filho, na próxima encarnação pode vir como marido ou como irmão. Então, quer dizer, esses papéis, né, meu isso, meu aquilo, só mostra que a pessoa está muito ainda vinculada às questões da matéria. E muito vinculados às questões da matéria, nós ficamos muito mais ressentidos quando algo na matéria acontece. Né? Então, roubaram meu carro. Quem nunca? No Brasil, quem nunca? Né? Muitas pessoas ainda não tiveram carro roubado. Eu já tive essa experiência inenarrável. E não tinha seguro. Foi-se com o carro, foi-se tudo. Início de vida, choro, lágrimas. Não éramos espíritas à época. Mas havia já um sentimento muito de vamos trabalhar e seguir a vida, porque é isso que temos para hoje, não é? E esse entendimento, porque todos nós somos espíritos imortais reencarnados. Às vezes achamos assim, mas aquela pessoa nem é espírita, mas ela é um espírito. E já traz a sua bagagem, já traz o seu entendimento das coisas, não é? Muitas coisas vamos trabalhar aqui, mas outras coisas já trazemos, já um pouco trabalhadas lá de trás. E aí, quando perdemos o que, mas é meu, não, olha só, somos só fiéis depositários. Está nesse momento no nosso poder, no sentido de ser nosso naquele momento. Mas nada vem com certificado de propriedade na nossa vida, não é? Nada. Nem saúde, nem ninguém, nem coisa alguma. E aí nós ficamos muito vulneráveis mentalmente, emocionalmente, às situações que acontecem. Sendo assim, como nós podemos ser discípulos de Jesus, que exige muito, não é? Exige muita coisa, muita abnegação, muito sacrifício, não é? Testemunho de fé, disso, daquilo. Com esse apego, com esse meu, com esse minha, com essa ainda... sim, estamos todos ainda muito vinculados a isso, é claro. Mas pelo menos um entendimento vai sendo necessário para começar a construir isto. De forma plena, discípulos plenos não somos, mas somos já os candidatos, não é? Os estagiários, não é? Os que estão fazendo Enem para discípulo. Estamos lá. Já estamos, claro que estamos. Bom, estou olhando para lá para ver o nosso horário. Vimos apenas aqui uma parte, não é, do item 1 e do 2. Ainda não entramos na fala de Kardec. É claro que nós vamos fazer no próximo programa, não é? E aí, o que vocês acharam dessa questão do meu, do minha? Vamos procurar ler em casa e vamos ver
se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, é amar menos, já vimos isso, não é? Amar menos, ser menos apegado não ao coração, mas é esse vínculo do papel nesse plano encarnado, que é um plano muito, muito secundário. Não é? Claro, estamos encarnados e não sentimos isso. Ok, mas nós sabemos. Não é? Deixe seus comentários, o que vocês acham? Estaremos aqui, daqui a uns poucos dias, retornando com o capítulo 23, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.